Neste dia 27 de setembro é lembrado o dia de São Vicente de Paulo. Exatamente por isso, aqui no Brasil, o Dia Nacional do Idoso é uma realidade. A população brasileira está envelhecendo cada vez mais. A perspectiva de vida do brasileiro também aumenta. O problema é a retaguarda em termos de qualidade de vida para os idosos. Desde o valor da aposentadoria, a questão da saúde, o tratamento para com o idoso por parte da família, da sociedade e por aí afora. Mas essa é uma questão muito séria e que tem que ser encarada de frente por todos nós. Há quem veja os idosos como pessoas menos ativas, mas isso está longe de ser verdade. Eles estão cada vez mais preocupados com os hábitos saudáveis. O estímulo à prática de exercícios físicos é uma das ações propostas pelo Ministério da Saúde para promover o envelhecimento saudável. Nesse centro de saúde, em Brasília, as atividades são diárias e quem participa sente a diferença. Você tem mais disposição para se alimentar melhor, você tem um sono melhor, consequentemente você tem mais disposição para qualquer coisa. E por outro lado, tem menos doença. Às vezes a gente tem alguma dor na cintura, dor nas pernas, faz um exercício e melhora. O Brasil tem hoje cerca de 28 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, número que já alcança a proporção de quase 14% da população. Por isso, o governo desenvolve cada vez mais políticas para esses brasileiros. O Ministério da Saúde, todo ano, tem a campanha de vacinação contra a influenza e a população idosa é uma das beneficiárias. No último ano, nós tivemos uma cobertura de 97% das pessoas idosas foram vacinadas. Além dessa, outras vacinas também, para pneumonia, tétano, hepatite B, por exemplo. Nós também temos diversas ações desenvolvidas pela atenção básica e por outros setores, também outros níveis de atenção. Na atenção básica nós temos, por exemplo, as academias da saúde, o acompanhamento nos domicílios pelas equipes de saúde da família. O Ministério da Saúde também tem investido na orientação sobre a alimentação saudável. A dona de casa Norma já adotou o conselho. A alimentação, primeiro que nada, é deixado muito as frituras, como muito mais fruta, mais verduras. Eu, com 81 anos, posso sair para todo quanto é canto. Tem que se valorizar a terceira idade. A população brasileira envelhecendo rapidamente, mas é preciso envelhecer com qualidade de vida. O problema já começa no valor da aposentadoria. E um caso lamentável em Lins, exatamente no Dia Nacional do Idoso. Uma idosa de 85 anos de idade, ela foi assassinada pelo próprio filho de 64 anos. Não satisfeito em matar a mãe, ainda colocou fogo no corpo. Realmente lamentável. E uma data que também não pode passar em branco em termos de saúde. Neste dia 27 é o Dia Nacional do Doador de Órgãos e Tecidos. A conscientização do brasileiro ainda está muito tímida em relação a esse tema. A estatística indica o Brasil tem apenas 14 doadores para cada 1 milhão de habitantes. Esse índice precisa ser melhorado, para isso só com conscientização e os meios de comunicação têm também uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Para comentar o tema, convidamos Micaele Siqueira Cardoso, enfermeira da Santa Casa de Marília. Micaele, boa noite. Boa noite, José Henrique. Boa noite a todo mundo que está em casa assistindo a gente hoje. Profissionalmente, quem é a Micaele nesse sistema com relação à doação de órgãos e transplantes? Eu faço parte da equipe de uma comissão interna de transplante da Santa Casa de Marília. Eu estou nessa equipe há pouco mais de um ano, onde a gente está tentando fazer um trabalho de conscientização. Então, sou enfermeira dessa equipe. Bem, o Dia Nacional do Doador de Órgãos e Tecidos. Que comentário fazer?
Na verdade a gente utiliza esse mês, o mês de setembro, com um pouco mais de força para estar lembrando a população a importância de estar avisando a sua família, por mais que seja um tema difícil de lidar, porque a gente está falando de morte, do momento de luto, mas a importância de estar avisando a sua família que você é doador de órgãos. Isso é o momento mais importante, de estar avisando que se acontecer alguma coisa, em algum momento da vida, que naquele momento a última vontade é de doar órgãos. Lembrando que uma doação de órgãos a gente pode salvar mais de 7 vidas. Para melhorar esse índice de conscientização, como isso deve acontecer, como precisa ser melhorado todo esse processo. Você comenta, Micaele. Nós estamos utilizando, nesse ano, um pouco mais o trabalho de comunicação. Então, a gente está indo em escolas, no porta a porta mesmo, trabalhando com todos os colaboradores de uma maneira geral, tirando as dúvidas, matando alguns tabus que as pessoas ainda têm. Lembrando muito que quando a gente fala dessa parte de doação de órgãos, é um assunto muito sério, em que em nenhum momento nós vamos abordar a família se nós não tivermos certeza. Com isso, então, a gente está tirando dúvidas sobre o que é morte encefálica, para que essa família não tenha nenhuma dúvida. E a nossa equipe, ela fica em aberto 24 horas, 7 dias da semana, para retirar dúvidas, onde qualquer um da equipe pode estar esclarecendo, sentando com a comunidade, para estar conversando com isso. Qual é a principal dúvida sobre o tema e também o principal tabu? As pessoas ainda têm um grande medo, um tabu, de se eu falar que eu sou doador, vão me matar um pouco antes dentro de um hospital, o que é uma mentira. Nós nunca iríamos fazer uma coisa dessas. E o maior tabu que ainda existe é falar da morte com a família. Isso é um problema que nós temos que trabalhar tudo. Falar de morte é difícil, principalmente quando ela já aconteceu e nós vamos fazer essa abordagem com a família. Então, lembrando, para ficar um pouquinho claro, morte encefálica é a morte do cérebro desse paciente, desse potencial doador. A partir do momento que não tem mais função cerebral, a morte já foi diagnosticada. A estatística é essa mesma? 14 doadores para cada 1 milhão de habitantes no Brasil? Sim, José Henrique, assusta um pouco essa estatística. Se hoje nós entrarmos numa fila de doação, nós ficaríamos em torno de 35 a 39 mil nessa fila. Então é um número bem grande e realmente assusta a gente. A partir do momento em que há a doação, a família autoriza a doação dos órgãos, como é o processo, inclusive já para o encaminhamento em termos de Estado, de Brasil para o transplante, Micaele? A partir do momento que a família autoriza, fala que vai ser doador e autoriza essa doação, nós notificamos a nossa central e essa central faz um levantamento para a gente, para as cidades que vão os órgãos através de uma fila que é nacional. Como nós estamos em Marília, acaba que a maioria desses órgãos ficam na nossa região de São Paulo, inclusive capital, nos nossos maiores centros. Então a gente busca fazer uma lista na fila de espera, ver o paciente que está mais grave naquele momento necessitando do órgão. Aí, a partir daí, é feito ou por transporte terrestre ou transporte aéreo. Essas equipes vêm até o nosso hospital, faz a retirada do órgão e encaminha para o paciente que irá receber este órgão. Todo esse processo ele demora em torno de 10 a 12 horas. Parece um pouquinho longo esse tempo, mas é o tempo que a gente precisa, porque normalmente isso é feito à noite, por conta do transporte terrestre, que a gente tem um espaço maior para estar se mobilizando, e assim como também no transporte aéreo. O difícil momento de abordagem pela equipe visando a doação de órgãos, junto à família, no momento da morte, de convencimento da família para a doação. Comentando isso também, é muito complicado? É muito complicado essa abordagem com a família. Lembrando que assim, é um momento de muito respeito, nós tentamos entender ao máximo essa dor que essa família está sentindo em ter acabado de perder um ente querido. Mas a equipe toda está ali para dar primeiramente um apoio emocional. A partir daí, nós falamos da doação e tentamos esclarecer o máximo de dúvidas que nós tivemos. E uma coisa, José Henrique, quando o paciente ele informa a família que ele é doador, essa conversa fica muito mais tranquila. Porque por mais que se tenha a dor da perda, a família sabe que vai estar fazendo o último pedido, a última vontade do seu ente querido.
Quando é criança, é mais complicado? Sim, é bem mais complicado, porque ainda se tem não só com a família, como nós também temos esse sentimento muito forte quando se trata de crianças. Então, nós temos hoje um psicólogo que nos acompanha nesse momento e que vai nos ajudar com toda essa equipe. Lembrando que para a criança a fila de espera é muito maior, principalmente para coração. Tanto que a nossa equipe especializada do nosso centro, que é o INCOR, onde tem um coração de um potencial doador, nós, a partir do momento que é autorizado, nós captamos, porque o número de óbitos de crianças em fila de espera é muito grande, maior que de adulto. Transplantes. Na Santa Casa de Marília, quais os transplantes que são realizados? Na Santa Casa de Marília, nós realizamos transplantes de rim. Então, são transplantados. Tanto nós captamos rim, como nós transplantamos rins. No ano de 2017, já foram realizados 15 transplantes, o que significa para a gente que são 15 pessoas, 15 famílias, que saíram da fila de uma hemodiálise e voltaram a ter uma vida normal, tendo hoje em dia uma qualidade de vida que eles só conseguiram ter a partir do ato de solidariedade de 15 pessoas que vieram falecer. Bem, o Dia Nacional do Doador de Órgãos e Tecidos. O destaque final e a sua mensagem, Micaela. Hoje, então, dia 27 de setembro, Dia Nacional do Doador de Transplante de Órgãos e Tecidos. A mensagem que a gente deixa, primeiramente, agradecer a esses doadores, a essas famílias que se sensibilizaram e doaram. Foram muitas vidas salvas graças a vocês. Vocês não imaginam como que essas famílias que receberam órgãos agradecem. É um ato de amor, eu sempre falo. Doar órgãos é um ato de amor. E mais para frente, quando passa um tempo, todas as famílias vêm nos procurar, as que doaram, falando como isso é bom, como fez bem isso para a família. Isso faz bem. Doar é um ato de amor. Se você é um doador, avise a sua família. Por mais que seja difícil, em uma conversa, de um domingo, de um final de semana, em qualquer momento, avise. Você pode salvar muitas vidas. Lembrando que a melhor maneira da gente falar, um dia pode ser um de nós nessa fila de transplantes de mais de 35 mil. E com certeza nós vamos querer que alguém tenha esse ato de amor, de solidariedade para estar doando um órgão. Muito bem, obrigado Micaele Siqueira Cardoso, enfermeira da Santa Casa de Marília, a nossa convidada especial nesse dia tão importante de conscientização para a doação de órgãos e tecidos. É realmente a valorização da vida num momento muito complicado, realmente. Receita Federal quer porque quer receber. Atenção, atenção à manchete que chega. Empresas que omitiram dados à Receita Federal estão sendo já procuradas para explicações. Confira. A partir de outubro, vai ser iniciada uma ação de fiscalização nas empresas que não corrigiram suas informações nas declarações junto ao fisco. Identificamos 25 mil empresas que omitiram receitas referentes à nota fiscal eletrônica ou nota fiscal de serviço e também vendas recebidas através de cartão de crédito ou cartão de débito. Essas empresas, então, foram objeto de cruzamento pelos auditores da Receita e auditores estaduais e municipais e comunicamos a elas. Elas têm um prazo agora de se autorregularizar e as autuações pela Receita e pelos fiscos estaduais e municipais se iniciam a partir desse último trimestre de 2017 e vão ocorrer durante o ano de 2018 também. Foram 2 ações desencadeadas pela Receita Federal. A primeira, iniciada em abril, teve o objetivo de alertar mais de 7.200 empresas com maior risco de acidente de trabalho sobre problemas identificados nas contribuições para a Previdência Social. A ideia, antes de autuar, é ser transparente com o contribuinte que tenha declarado a Receita, mas tenha cometido algum equívoco na sua declaração. O foco da outra ação da Receita foi o falso Simples. Empresas pequenas que não se enquadram no programa do Simples Nacional para a microempresa, mas que recolheram o imposto como se fossem empresas pequenas.
No cruzamento dos dados, mais de 14 mil empresas foram identificadas. A Receita emitiu alertas que somaram valores sonegados de aproximadamente 420 milhões de reais. Até agora, quase 1.200 empresas já retificaram os débitos, que contabilizaram 50 milhões. Será autuado pela Receita com uma multa de ofício de 75%, sem prejuízo da imputação de juros também pela taxa Selic. Tá aí, então, cuidado com o leão. E devedores do IPVA. O governo do estado está enviando mais 600 mil notificações de devedores do IPVA. E é sempre bom lembrar que para licenciar o veículo, o IPVA tem que estar quitado. Daqui a pouco você confere. Examar não consegue autorização para realizar rodeio. O Dia da Criança, uma data cada vez mais forte. E a gente vai falar também sobre o mercado de trabalho. A gente volta já já.